Amados irmãos e irmãs, amados servos, para esta manhã temos uma palavra que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, e que diz assim: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, uma alegria novamente podermos nos reencontrar diante do altar do Senhor, e para isto, junto ao amado ancião que me acompanha nesta manhã, damos as boas-vindas a cada um de vocês diante do altar de nosso Pai Celestial, e também trago as carinhosas lembranças do coração do apóstolo de distrito para todos. Amados irmãos, no último domingo tivemos o serviço divino de agradecimento e não poderia deixar de relembrar um pouquinho daquilo que pudemos ter vivido diante do altar do Senhor neste serviço de agradecimento. É uma festa que nós deveríamos tê-la dentro dos nossos corações, com a mesma conotação, o mesmo entusiasmo, a mesma força, com a mesma vivência que nós temos, por exemplo, uma festa de Natal. É o agradecimento pela colheita, o agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele antes já pôde nos oferecer. Então, que nós possamos tomar e pegar da palavra que nós pudemos ter ouvido no último domingo e fazer com que esta palavra ela possa crescer dentro do nosso coração, que ela possa ser edificada dentro do nosso coração. Alguns serviços atrás, o apóstolo do distrito dava como exemplo, falando, nós, nos dias de hoje, como nós estamos em casa, podemos muito bem tomar um caderno ali, pegar um caderno e ir fazendo algumas anotações daquilo que temos como a palavra do serviço divino, que vai evoluindo ali naquela hora de benção que estamos vivendo. Isso é prudente, amados, para que depois nós possamos ir refletindo com mais afinco, não só tentarmos ir lembrando as palavras do serviço divino, mas temos as nossas anotações, para que nós possamos ir crescendo. O objetivo é que cresçamos cada vez mais. E o serviço divino de hoje também não é diferente, que nós possamos realmente nos entregarmos sempre na palavra do Senhor, deixar com que ela faça o movimento dentro do nosso coração. Que o serviço divino para nós não seja algo costumeiro, mas que ela possa realmente revolver dentro de nós, remover aquilo que não está bom, aquilo que não está bem, aquilo que não nos traz benefício ou proveito nenhum. É para isso o serviço, é para isso a palavra, é para isso que o Senhor vem falar conosco, senão não teria sentido nós simplesmente nos colocarmos à disposição ali para poder ver o serviço divino, ou seja hoje diante de uma tela, ou no momento que estivermos novamente na congregação, eu preciso ir à igreja hoje porque é domingo. Não, nós estamos sendo gradativamente trabalhados para a nossa edificação. Uma obra, é muito simples de comparar, uma obra, você não descarrega um caminhão de tijolo numa obra e coloca aqueles tijolos todos juntos ali, para poder fazer a obra. É gradativo, etapas, partes. Faz uma coisa, faz outra, ele levanta o prédio, depois vai para reboco, vai para pintura, fez as instalações elétricas ou hidráulicas, tudo por etapas. Tudo dentro de um cronograma. Assim é a nossa alma. Nós estamos sendo edificados, e tudo por etapas. E hoje o Senhor fala para nós sobre nós sermos cristãos diariamente. Não é quando nos convém,
Não é sermos cristãos no momento que, bom, eu preciso agir como um cristão aqui. Bom, aqui eu não preciso agir tanto como um cristão. Não é isto. Não é desta forma. O Senhor que está olhando por sobre tudo isto, amados. Sobre nossas ações, sobre a nossa tratativa para com o nosso semelhante. Então, quando esse texto que nós temos tirado, que o nosso apóstolo maior enviou para nós, para hoje, é um texto no finalzinho já do Sermão da Montanha. E ali, então, Jesus começa, depois de todo o ensinamento, dar os parâmetros, como é que eles deveriam seguir para poder atingir ou chegar ao reino de Deus, para poder fazer, que forma com que eles deveriam agir para poder agradar a Deus. Então, é o que nós chamamos, esse texto nós poderíamos colocar como a regra de ouro que nosso Senhor Jesus deixou para os seus discípulos. E por quê? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então vamos abrir um parênteses aqui. O que nós queremos que as pessoas façam por nós? Nós queremos ser maltratados? Nós queremos ser judiados? Nós queremos ser discriminados? Claro que unânime a resposta é não. Claro que não. Eu quero que as pessoas me amem, eu quero que as pessoas gostem de mim. E quando eu falo as pessoas, o semelhante, e quando eu falo as pessoas, eu estou falando nós na Irmandade também, principalmente. Quando nós falamos, amados, quando nós nos tratamos, amado irmão, amada irmã, amado pastor, amado apóstolo, esse amado, ele se tornou apenas um adjetivo? Ou este amado está embutido todo o meu sentimento para com aquele que eu estou tratando e lidando? É isto que Deus espera de cada um de nós, que façamos este amado ter efeito. É isto que conta. É isto que faz a diferença. Então, que nós possamos agirmos da forma com que o Senhor Jesus age conosco. E como é que Ele age conosco? Certamente, por mais iniquidade que temos, por mais pecado que cometamos, Ele não nos abandona em primeiro lugar. Mas está sempre nos orientando, sempre nos mostrando como tem que fazer. Se nós lembramos, por exemplo, a questão da pecadora que levaram a Jesus para poder fazer com que Ele julgasse, Ele deu um grande ensinamento ali para aqueles que estavam querendo condená-la e apedrejá-la. Bom, se é a lei mosaica, então aquele que não tem o pecado, aquele que não errou, aquele que está puro, jogue a primeira pedra. Não é o caso, amados. Nós vivemos numa condição que nós estamos imbuídos do pecado. E mesmo assim, Deus continua nos amando e nos ensinando. O teu semelhante tem erros também, você tem erros também. Então todos temos erros, então não temos como não amar o nosso semelhante, porque nós também queremos ser amados. Então nós amamos ele do jeito que ele é, da forma com que ele está, da maneira com que ele vive, aceitarmos o nosso semelhante. Deus deixou os mandamentos, mas nosso Senhor Jesus, se nós olharmos, observarmos, amados, essa regra de ouro, ela é baseada no bom senso. E a maioria das culturas a utilizam. No entanto, não é uma regra que está dentro dos mandamentos. Mas Jesus providenciou isso. Jesus deu um cunho espiritual a ela. Em Mateus, no capítulo 22, versículos 37 a 40.
E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o ponto. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e profeta. Amados, Deus, Ele é puro amor com cada um de nós. Porque nós faríamos diferente deste ensinamento? Por que não amaríamos o nosso próximo? Quando nós falamos amar ao próximo, o que é amar ao próximo? É nós sairmos falando para todos: olha, fique tranquilo, eu te amo, olha, fique tranquilo, eu te amo. Não, simplesmente não fazer mal ao próximo. Não pense em fazer o mal ao próximo, mas sim o bem de estar próximo a ele, de entender as suas necessidades, de entender as suas limitações, de entender aquilo que ele está precisando na sua vida, seja de cunho material, seja de cunho espiritual. Muitas vezes falamos em ajuda, precisamos ajudar ao próximo, mas nós muitas vezes não estamos falando em cunho material. Estamos falando em ligar para aquele, ou o nosso amigo, ou o nosso irmão, ou o nosso servo, nós sabemos que está numa situação difícil, e darmos a ele uma palavra de conforto. E sabendo que nós somos ferramentas de Deus, não porque nós somos, olha, eu sou bom com as palavras, então eu vou falar para ele algumas palavras e ele vai melhorar. Não é isto, não é desta forma. É ajudá-lo e sabermos que nós apenas somos uma ferramenta, sejam aqueles que estão são portadores de ministério, ou seja um irmão, uma irmã, que pode dar um conforto e um consolo para alguém numa palavra. Então, que nós possamos entender estes propósitos, amados, que Deus tem colocado para nosso benefício, para que nós possamos ajudar. Em Romanos, no capítulo 13, versículo 10, fala assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não faz mal ao próximo. Amados, além disso, o amor também não deixa com que nós hajamos com indiferença. Não podemos olhar a um ou outro que nos cercam com indiferença, ou pela sua posição social, ou pelas suas circunstâncias, ou pela sua origem. Não. Acho que esse período que nós estamos vivendo, esses últimos 6 meses, eu quero crer, amados, eu quero crer que nós chegamos em uma reflexão profunda de nós entendermos que, como seres humanos, nós somos literalmente menos do que um grão de areia. E nós estamos no mesmo posicionamento. Não importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é culto, se ele é inculto, não importa o posicionamento. Importa que o amor que Deus tem é para com todos e em igualdade. E creio que deu para nós percebermos isso. Quero crer nisto, que nós chegamos a um ponto de entender isto. Jesus ajudava as pessoas sem buscar, olha, vocês querem que eu ajude esta pessoa? O centurião chega diante de Jesus com o seu filho quase morto e fala: olha, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você vá à minha casa para salvar o meu filho. Tá bom, Jesus, então, me dê aqui toda a lista aí dos feitos e não feitos, tua e do teu filho, aí eu vou ver o que eu posso fazer por vocês. Não,
não discriminou. Simplesmente disse: volta para a tua casa, teu filho está curado. E ele voltou para casa, e no meio do caminho ele encontra os seus servos e diz: olha, ele está bem, a febre passou. Mas quando? Que hora foi isso? Foi às 7 horas de ontem. Ele se deu conta que era a hora que ele falava com Jesus. Jesus não perguntou para ele qual era a situação, quem era ele, do que ele... Não é relevante para Deus o que somos como materialmente na nossa vida, não é relevante. O que é relevante para Deus é o nosso posicionamento de coração, é como nós nos colocamos diante do nosso próximo, e não nos colocarmos com arrogância, e não nos colocarmos num posicionamento que, olha, você fica aí, eu fico aqui, vamos nos distanciar, porque a nossa classe social nos pede isso. Amados, quando partirmos para esse lugar onde o Senhor está nos preparando, ou antes disso, não sabemos quando o Senhor virá, não terá acepção de pessoas ali. O Senhor não fará isso. E para nós, vamos nos lembrar então do homem rico e o pobre Lázaro. Conhecemos a história. O homem rico desdenhava do pobre, daquela pessoa que estava passando por necessidades, porque vivia das suas migalhas. E, no entanto, aonde se encontraram, aonde chegaram, porque não se encontraram, ali tinha um abismo, uma margem, um grande abismo entre eles. O que fez? Ele pede para que aquele pudesse ajudá-lo, esse homem rico pede para que Lázaro pudesse ajudá-lo. Então o Senhor nos ensina hoje, amados, ou melhor, nos relembra, porque é algo que nós conhecemos há muito tempo, nos relembra como devemos atuar como cristãos. Ensinou os seus discípulos como eles deveriam fazer dali para frente, como deveriam fazer, como deveriam caminhar, como deveriam andar. E nos relembra, nos coloca novamente a Cristo como exemplo, nos coloca novamente a Cristo como caminho, a Cristo como a verdade, a Cristo como a luz. O que queremos mais? Temos tudo para podermos chegar aonde queremos chegar. Temos uma meta para alcançar e queremos chegar ali. E queremos uma eternidade com o Senhor, não queremos uma eternidade na escuridão. Não nos deixemos levar por aquilo que o príncipe das trevas quer fazer. Ele quer tirar-nos do caminho. Ele não quer que nós enxerguemos com claridade, com clareza, o que Deus tem preparado para nós. Um dia ele estava com Deus e perdeu isto, porque ele se achou como Deus, queria ser igual a Deus. Não é o caso, amados. Então nós amarmos ao nosso próximo, nós não discriminarmos, não mentirmos, não utilizarmos as pessoas para nós nos alavancarmos, para nós crescermos. Isso é só a base da mentira. A pergunta é: quem é o pai da mentira? É o príncipe das trevas. O que é que ele tem para nós hoje? Nada. O que é que ele tem para nós por futuro? Nada. E como é que nós estamos lidando com isto? Porque também nós temos que entender que Deus nos deu discernimento. Nós temos conhecimento. Nós sabemos o que é bom e o que não é bom para a nossa vida terrena, para a nossa vida espiritual e para o nosso futuro. Então nós temos que saber fazer a boa escolha. Nós temos que saber fazer a melhor escolha. Então, amados, nós não queremos mentir, nós não queremos manipular, nós não queremos discriminar, nós não queremos olhar para aqueles que talvez sejam diferentes dos nossos pensamentos. Bom, você pensa dessa forma, eu penso diferente, fica você aí, fico eu aqui. Não é isto que o Senhor nos ensina. Não é desta forma que Ele nos ensina. Ele nos ensina a amar.
Ele nos ensina a nos doarmos, Ele nos ensina a realmente, quando falamos eu sou cristão, significa que eu estou seguindo a Cristo, significa que eu quero me espelhar em Cristo, e significa dizer que, quando eu falo que eu sou discípulo de Cristo, significa dizer que eu estou fazendo aquilo que Ele me ensina. Se você tem a mentoria de alguém para a sua vida na escola ou a sua vida profissional, o que você vai fazer? O teu mentor diz, olha, é assim, assim, assim. Ah, mas eu discordo que o que o mentor falou, eu vou fazer assim, assim, assim. Você acha que você está evoluindo? Se ele tem todo o conhecimento, tem a bagagem para poder ser o seu mentor, e você faz diferente do que ele está te orientando, você acha que você evolui? Ou seja, Cristo diz, olha, o amor é o que vai fazer com que você tenha a possibilidade de uma eternidade, de estar na eternidade com o Senhor. Você olhar para o teu semelhante e ajudá-lo, você realmente amar o próximo. Então, isso tudo é um conjunto que faz com que você vai chegar ao lugar que você quer. Ah, mas Cristo falou tudo isto, Deus já tinha dado os mandamentos, deu os ensinamentos, mas não são os meus pensamentos. Eu vou fazer da minha forma. Aonde vamos chegar, amados? Aonde vamos chegar? Certamente não chegaremos no caminho, no lugar que nós gostaríamos de chegar. Nós queremos chegar ali, aonde o Senhor está nos preparando. Sempre que penso nessa palavra de preparando, me recordo da palavra do apóstolo maior, aqui em São Paulo, no ano passado. Já está preparado o lugar. O Senhor quer que nós terminemos a nossa preparação. E Ele falou algo também muito importante, o Senhor não depende de nós. Então nós temos realmente que estarmos prontos, prudentes, vigiando, para que no dia do Senhor nós possamos nos encontrar ali nesse lugar. Amém.